meus amores, donas de casa, lindas do meu coração. Cá estou eu, mais um conteúdo para vocês, para ensinar vocês a ganharem tempo nessa vida. E não é um tempinho não é aquele tempinho de tomar banho não. É 4 horas livres todos os dias para vocês fazerem o que vocês gostam, o que vocês querem. Um tempo livre para vocês. Quer fazer esporte? Você pode. Quer estudar, conseguir uma profissão, trabalhar fora? Você pode. Você quer ir no salão, arrumar cabelo, fazer a unha, depilação? Pode também. E se você simplesmente quiser ler um livro, assistir um filme, descansar, dormir? Também pode. Você pode tudo quando você tem as ferramentas certas para administrar o seu tempo. Quando você sabe o que você quer, quando você sabe onde você quer chegar e quando você tem um método para fazer isso, você consegue chegar nesse ponto que é a sua meta, nesse ponto que você quer. E olha, marido não impede, filho não impede, casa não impede, roupa para lavar, nada, cozinha, nada impede quando você tem uma meta, quando você sabe o que você quer, quando você sabe onde você quer chegar e você tem um método para isso. E é isso que eu tô aqui para ajudar vocês a conseguirem executar isso. Eu vou ensinar vocês esse método, ensinar vocês a administrar o tempo de vocês para que vocês consigam de fato chegar nas suas metas. A nossa casa pode e deve ser gerida, ser administrada como se fosse uma empresa. Você só precisa saber como fazer isso e eu vou ensinar para vocês. Então, hoje nós vamos no ponto-chave. A gente vai falar sobre lixo. Melhor ainda, a gente vai falar sobre gerenciamento de lixo. E aí você me pergunta, tá, mas o que o lixo tem a ver com tudo isso? Bom, lembra que a gente falou do senso de utilização lá no último vídeo? E é sobre ele que a gente vai voltar agora a falar, que é como você administrar esse monte de tralha que a gente tem na vida, quer dizer, tirar tudo isso da frente e a gente começa pelo lixo. Se você está achando esquisito, fica aqui comigo que você vai entender exatamente como fazer para você se livrar do lixo na sua vida. Então, como a gente tinha falado, esse sistema japonês, lá inventado na década de 50, ele se refere a 5 passos, né? São os 5 S's, que são os 5 sensos. Esse primeiro, que é o senso de utilização, é o que faz essa parte de você tirar coisas da sua vida, né? Tirar coisas que não são essenciais, que não são úteis. Quando a gente fala senso, essa palavra, né? A palavra senso, ela se refere, na verdade, a uma percepção, a uma capacidade de você sentir, de você perceber detalhes, quando você tem um bom critério para decidir coisas. Então, vocês já devem ter ouvido falar daquela expressão, tal pessoa tem bom senso, né? Então, quando a gente fala isso, o que a gente está querendo dizer é que aquela pessoa ela tem uma boa capacidade de analisar e de tomar boas decisões. É uma pessoa que tem um equilíbrio e uma sensibilidade para captar detalhes e é uma pessoa que sabe fazer boas escolhas. Bom, então, voltando para o nosso senso de utilização, o senso de utilização é você adquirir uma boa capacidade, é você treinar uma habilidade para saber fazer boas escolhas, para saber tomar decisões em relação às coisas que você tem na sua vida. E coisas é tudo, gente, tudo mesmo. Quer dizer, objetos, roupas, sapatos, móveis, utensílios de cozinha, eletrodomésticos, documentos, fotos, livros, discos, tudo que a gente tem. É você conseguir analisar todas essas coisas e ter uma percepção de se aquilo realmente é útil ou inútil, é necessário ou desnecessário. Será que aquilo serve ou não serve? Precisa de fato ocupar um espaço na minha vida, um espaço físico, um espaço mental?
ela precisa realmente fazer parte do meu dia a dia, mas o senso de utilização, ele vai além disso. Na verdade, a gente tem que entender o porquê a gente guarda determinadas coisas. É sentir lá dentro mesmo o motivo da gente querer ter algo perto de nós. É mais do que saber se aquilo é útil ou inútil. É saber por que de fato a gente quer guardar aquilo. Claro que tem coisas que são super fáceis de perceber. Quer dizer, eu tenho uma toalha para me secar depois do banho, é fácil. Ou eu tenho copos porque eu preciso beber os líquidos. Então, isso tudo é muito simples, a cama que eu durmo e etc. Mas, pensa bem, alguns objetos não é assim tão fácil de perceber. A gente precisa realmente pensar o porquê a gente gosta de guardar determinadas coisas. E olha, eu não estou falando de quantidade de coisas, quantidade de copos, quantidade de sapatos. A gente ainda está entrando só no aspecto, no quesito qualidade do objeto. E, gente, isso é um exercício mesmo. E fazendo esse exercício, você se voltando lá dentro, você percebendo internamente o porquê você guarda determinadas coisas, a gente vai chegar em alguns hábitos, né, em alguns motivos do porquê a gente guarda isso. E eu divido esses motivos em 3 categorias. Categoria 1, hábitos teimosos. Aqueles que a gente sabe que não devia ter, mas não muda. Segunda categoria, medo ou insegurança. Então, a gente acaba guardando coisas por medo ou insegurança. Categoria 3, a gente guarda as coisas por apego, que pode ser emocional ou financeiro. E, gente, é muito bom fazer esse exercício, reconhecer essas coisas internamente, e é fundamental, é importante que você realmente faça isso para que o processo de mudança, para que esse processo de conseguir tempo, ele realmente seja eficiente. E duradouro e permanente, quer dizer, você tem que fazer e ele tem que funcionar e ser permanente. Então, mas para isso você precisa ter essa consciência, você precisa reconhecer esses pontos internos que fazem com que a gente guarde coisas. E olha, não adianta querer fazer isso pelo outro. Esse processo é um processo que tem que ser de cada um, que tem que ser interno, com as suas coisas, você tem que querer realmente fazer isso, né? E depois, mais pra frente, você vai ver que a gente vai trabalhar com toda a família, com todo mundo dentro da casa, para que todo mundo crie essa consciência e o processo seja realmente eficiente dentro da família. E olha, se você não fizer esse processo, você pode cair na armadilha de ter um super trabalho, de conseguir se reorganizar, mas logo ver esse trabalhão todo, que não é fácil, e pelo ralo abaixo. A gente vai entrar voltando na parte prática da coisa para você começar a aplicar já, para começar a aplicar imediatamente na sua vida. Tanto o exercício interno como a parte prática na sua casa. A primeira categoria são os hábitos teimosos. Gente, para mim, os hábitos teimosos são a principal causa da gente guardar tanta coisa, da gente se enfurnar de um monte de coisa desnecessariamente. Sabe do que eu tô falando? Preguiça ou procrastinação. Gente, essa palavra, procrastinação, ela tá super na moda agora e tem uma razão, na verdade, disso aí, da gente falar tanto disso, né, de procrastinar, todo mundo, você vê todo mundo falando isso, a gente não pode procrastinar, enfim. Porque, na verdade, nessa vida que a gente vive agora, cheia de coisa, cheia de informação, tudo é muito rápido, as coisas aparecem, uma facilidade tremenda na nossa frente, você pede coisas, ela está na sua casa, comida, compra, informação, tudo. E, de fato, com tanta coisa, fica difícil a gente administrar. Então, a gente sempre tem aquela sensação de que eu não consigo fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e aí todo mundo fica com essa sensação, sabe? De não consigo fazer, que eu vou deixando para depois, e a gente acaba deixando um monte de coisa para depois mesmo. E muitas vezes a gente acaba trocando, né? A gente faz o que
seria, digamos assim, não tão necessário, ou dedica muito tempo para uma coisa não tão importante e acaba deixando as tarefas importantes, as coisas realmente essenciais para depois. Então, a gente fica com essa sensação de procrastinação, e por isso que tem tanta gente falando disso agora, tá? Mas voltando para os hábitos teimosos. Para mim, esses hábitos, né, a preguiça, enfim, é a principal causa da gente guardar tanta coisa. Vamos lá. Olha só. Um folheto de supermercado que você trouxe no meio das compras, junto com um parafusinho que você achou lá no chão da cozinha, que você não sabe nem de onde veio. Um brinde que veio, que você também não vai usar. Um brinquedo quebrado de um filho seu, que você vai juntando. Vai juntando tudo isso. Sabe por quê? Porque depois eu decido o que eu vou fazer com essas coisas. E esse é o ponto X da questão. Porque quando a gente deixa para decidir depois o que a gente faz com as coisas, a gente não decide. E a gente vai juntando, e a gente vai juntando. E essa, para mim, é a principal causa do entulhamento de coisas dentro de casa. A gente procrastina a tomada de decisão. Porque se aquilo lá não vai servir para nada mesmo, então por que a gente não se livra daquilo logo, né? Mas a gente não, a gente acaba empurrando com a barriga, a gente acaba deixando para frente, procrastina a decisão quando a gente topa com aquele objeto, com aquilo na mão, e a gente vai empurrando e deixando para depois. E aí a gente juntou um monte de coisa que não serve para nada. E dentro dos hábitos teimosos, a gente tem uma outra coisa também, que é simplesmente você não jogar o lixo no lixo. Você já viu isso? Que a gente amassa um papelzinho, deixa ali do lado. Tem uma embalagem vazia, acabou o shampoo, você deixa ali. Então a gente vai juntando um monte de lixinho mesmo, que a gente deveria jogar no lixo, a gente devia jogar no lixo logo, e a gente não faz, a gente simplesmente não faz. E olha, se você identifica algum hábito teimoso aí dentro de você, se você perceber alguma coisa, deixa aqui nos comentários para que outras pessoas também possam identificar dentro de si esses hábitos, e aí uma vai ajudando a outra a gente se livrar desses hábitos que a gente tem dificuldade de mudar, e vamos partir para a próxima. Agora vamos falar de medo ou insegurança. Saca só se você já não se pegou numa situação como essa. Ah, eu vou guardar isso porque pode ser que um dia eu precise. Ou, mas e se eu precisar disso e não tiver? Ou então, mas tal coisa pode quebrar e de repente eu preciso repor. Isso é super comum. A gente faz isso frequentemente, todo mundo faz. Só que olha só, isso é na verdade um medo do futuro. A gente fica com medo de alguma coisa que não aconteceu. E talvez nem aconteça, na verdade. Talvez essas situações que a gente hipoteticamente coloca dentro da nossa cabeça, na verdade pode ser que isso nunca vá acontecer. Mas a gente já põe a cabeça lá na frente. É claro que tem coisas que a gente sabe que a gente vai precisar ter, que a gente vai precisar repor. Uma lâmpada, um papel higiênico, alguns alimentos, né? Um pequeno estoque de determinadas coisas. Mas olha, não estamos falando no quesito quantidade. Por enquanto, a gente está falando só da qualidade desses objetos que a gente guarda. Mas voltando, será que, por exemplo, você precisa guardar uma nhoqueira, sendo que você nunca nem se atreve a fazer massa fresca em casa? Ou então guardar uma revista de jardim. Você mora num apartamento, mas fica sonhando que um dia vai ter uma casa dos seus sonhos. Então você guarda uma revista incrível que você tem. Você não sabe se isso vai acontecer ainda, tá certo? Aquela roupa que não te serve há anos, mas você acredita que vai ter aquele corpinho de 20 anos um dia e fica lá guardando aquele montão de roupa. Entende? Não é simplesmente guardar uma coisa porque você realmente vai precisar dela em poucos dias, mas é você ficar se entulhando de coisas porque tem medo de uma situação futura, ou gostaria até que alguma coisa acontecesse, mas
não sabe realmente se aquilo vai acontecer. A gente fica com um medo de não ter. Medo de não ter alguma coisa futura. E, na verdade, a gente deveria estar se focando ou usando o nosso tempo para ser, né? Ser uma pessoa mais interessante, para ser uma pessoa mais feliz, para se desenvolver. Mas a gente fica apegado nesses objetos, né? Com esse apego, né? Esse medo de não ter alguma coisa lá na frente. E, de novo, eu não estou falando que a gente não tem que poupar. Aliás, muito pelo contrário. Né? Quando a gente tem consciência desse movimento interno, é que a gente consegue, de fato, poupar e focar no que é realmente essencial dentro da nossa vida. E olha só que louco! A gente gasta uma energia, uma intensidade, né, mental mesmo, com medo, né, de não ter alguma coisa, mas a gente não gasta essa mesma energia, a gente não tem essa mesma intensidade de preocupação com o tempo que a gente perde para de fato ser, né, quem a gente realmente quer ou ter realmente o que é essencial na nossa vida. E agora a gente vai para o próximo passo, que é o apego, que pode ser um apego emocional ou financeiro, e a gente vai começar falando do apego emocional. Você já percebeu como coisas do passado têm uma importância enorme nas nossas vidas, como a gente valoriza demais as coisas que a gente teve de uma determinada fase da vida, como se aquilo representasse realmente uma fase importante da nossa vida, né? Ou como se o objeto tivesse a energia ou o sentimento de alguma coisa que já passou e que muitas vezes não tem sentido nenhum mais agora. Isso é tão importante que objetos de grandes celebridades que já morreram têm um valor financeiro assim brutal. Imaginou quanto deve custar um vestido da Marilyn Monroe ou uma jaqueta do Michael Jackson? Então, esse apego, né, com objetos do passado fazem com que a gente valorize demais coisas, ao invés de realmente se focar na ideia, na experiência, na vivência que a gente já teve. Pois é, gente, mas tudo isso faz com que a gente não crie espaço na nossa vida, na nossa cabeça, para as coisas que estão acontecendo nesse momento, que estão acontecendo agora e que é realmente o essencial. O ser humano é engraçado, porque na verdade a gente fica com a cabeça ou no passado ou no futuro e acaba não se focando no presente, não se focando no que realmente a gente tem agora. E os objetos, eles não conseguem criar essas experiências no presente. Não são os objetos que, na verdade, fazem a gente ter essas experiências, né? A gente às vezes se apoia neles, enfim, mas o que vale mesmo são os sentimentos internos, as conversas que a gente teve, as pessoas com quem a gente se encontrou, as nossas vivências, os nossos sofrimentos, as alegrias, as tristezas. Tudo isso é que vai construindo, na verdade, quem nós somos e que vai dando bagagem para a gente enfrentar o futuro. Então, é claro que a gente precisa fazer plano para o futuro e a gente precisa aprender com o nosso passado. Mas, olha só, as experiências do passado, elas são importantes para a gente viver agora. Então, o que a gente vive agora vai ser importante para o que a gente vai ter no futuro. Então, é isso que a gente tem que ter em mente. Que criar espaço no nosso dia a dia para que a gente viva realmente a essência, o que é essencial no presente, é importante para que a gente tenha um futuro melhor, um futuro mais feliz. O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que não dá para ficar perdendo tempo com um monte de coisas do passado. Que tal você vasculhar as suas coisas e dar uma olhada realmente no que é essencial, no que realmente você vai querer manter com você e se desfazer desse monte de coisa que ficam ocupando a sua vida. Lembra lá da festa de aniversário, do almoço de terça-feira? Então vamos simplificar e vamos deixar as coisas mais
fáceis de você lidar, por exemplo, no momento de fazer limpeza. Menos objetos para limpar, mais tempo para você. E agora eu vou te dar uma dica bem bacana. Você pode usar a tecnologia a seu favor para guardar essas lembranças, mas de uma outra maneira. Em vez de você ter aqueles objetos com você, você pode simplesmente tirar foto daquilo e se desfazer do objeto em si, mas você vai guardar a lembrança com você. Pense nisso. Bom, gente, mas isso você deve... Olha o galo cantando. Bom, gente, mas isso você tem que fazer com todos os objetos que você tem apego emocional. Na verdade, não é para sair jogando tudo fora, é para a gente, na verdade, sentar e analisar os objetos e realmente ver de cada um se aquilo vale a pena ou não manter com você. E agora a gente vai entrar num outro apego, que é o apego financeiro. Quem nunca comprou alguma coisa que tinha um valor alto, seja o que for alto para você, né? E quando chegou em casa viu que aquilo não era realmente aquilo que você estava esperando, ou você utilizou aquilo e simplesmente não gostou, e aí você guarda porque você pagou caro. Quem nunca fez isso? E pode ser qualquer coisa. Roupa, móvel, eletrodoméstico. Eu vou contar para vocês aqui um caso que na verdade aconteceu comigo. Eu tinha uma centrífuga, né, daquelas centrífugas de fazer suco, e na época foi assim caríssimo, caríssimo. Foi logo quando lançou aqui no Brasil, e eu paguei realmente muito caro naquilo. Só que eu não me adaptei a ela, eu não gostei. Eu achava que ficava muito bagaço, que acabava desperdiçando fruta. Eu não achava ela prática para limpar, guardar. Eu não me adaptei. Não estou falando que ela é ruim, não, porque tem gente que gosta, que se adapta, mas realmente para mim aquilo não servia. Gente, eu guardei aquilo por muito, muito, muito tempo. Eu não conseguia me desfazer dela. Eu não conseguia me desfazer dela justamente por esse apego financeiro. Eu não me conformava de ter pagado tão caro num objeto e simplesmente doar para alguém. Enfim, eu poderia até vender, mas eu fiquei apegada naquilo. E eu só fui, na verdade, conseguir me desfazer dela, me livrar dela, né? Não é desprezando o objeto, não, né? Mas assim, eu só consegui, na verdade, tirar ela, né, do espaço do meu armário. Era um trambolhão. Quando eu fiz uma mudança de casa, porque aí eu avaliei e vi que, na verdade, carregar ela, embalar, era uma coisa grande, né? Eu acabei optando por doar ela para uma pessoa. Gente, me deu um alívio quando eu consegui fazer isso, um alívio. Parece que eu tirei um peso das costas, um peso da vida mesmo, né? E tem um outro exemplo, que foi um vestido. Nossa, um vestido lindo que eu ganhei do meu marido, lindo mesmo. E foi super caro. Só que o vestido não tinha o meu estilo, ele não tinha o meu estilo. Na verdade, o meu marido, ele nunca foi assim muito bom para dar presente. Agora é que ele tá bom, mas demorou anos, viu? Para ele perceber, na verdade, o meu estilo. E o vestido era realmente lindo, e eu acho que eu usei ele uma única vez, só que eu não conseguia me desfazer dele. Ele ficava lá, pendurado na minha arara, ocupando aquele espaço e juntando pó. E na verdade eu ficava até com pena, sabe? Eu olhava ele ali juntando pó, um vestido tão bonito. Mas eu não conseguia também me desapegar dele, porque realmente tinha sido muito caro. E aí foi aquela saia justa, né? Eu tive que chamar meu marido, conversar com ele, né? Explicar que na verdade não era o meu estilo, mas ele entendeu super bem. Na verdade ele via que o vestido estava lá, que eu não usava, né? Ele sacou que era isso mesmo. E aí eu acabei doando para uma pessoa que ficou super feliz com o vestido, porque era de fato o estilo dela, né? Então essa questão de você tirar um peso que está ali com você, ocupando um espaço, enfim, juntando pó,
e você passar de repente para uma outra pessoa e que tem a ver com a pessoa e que vai fazer a pessoa super feliz. Essa troca de energia, né, se transformar alguma coisa que é um peso em alguma coisa muito boa, essa troca de energia, ela faz muito bem. E a gente tem então que pensar nisso também, né? Que coisas que estão ali ocupando espaço, que são peso, que tiram a nossa energia, elas, numa outra casa, numa outra situação, elas podem ter uma outra energia, elas podem ter uma outra utilidade e fazer bem para outras pessoas. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não deve se apegar aos objetos pelo valor emocional ou financeiro, mas a gente tem que analisar realmente o critério daquilo ser de fato útil, o benefício que aquilo traz realmente para a gente, né? E se você encarar que não traz tanto benefício assim, então de repente vale a pena você abrir espaço para que o novo entre, abrir espaço para um tempo de melhor qualidade na sua vida. E agora a gente vai para a parte mais legal da aula de hoje. Você, dona de casa linda, se tá comigo até agora é porque realmente quer fazer uma mudança na sua vida. Você então já entendeu que guardar coisas pode ter uma relação com sentimentos internos, com hábitos que a gente tem, e que ter consciência, né, desses hábitos, desses sentimentos, desses reais motivos pelos quais a gente guarda coisas. Saber tudo isso é importante para que você vá se desfazendo realmente de coisas e vá criando um espaço, vai criando um tempo para você se dedicar ao que realmente é essencial na sua vida, que é você mesmo, ou fazer as coisas que você gosta, ou estar com as pessoas que realmente você quer. Então agora a gente vai entrar na prática para você começar a implementar esse exercício dentro da sua casa. E eu sei que você está pensando que tudo seria lindo e maravilhoso se na sua casa as coisas funcionassem sempre do jeito que você quer. Que tudo que você tivesse vontade de fazer, você conseguisse. E a gente sabe que, na verdade, isso não acontece. Porque na sua casa tem um monte de gente e as pessoas, né, a sua família, e essas pessoas nem sempre vão fazer as coisas da maneira que você gostaria, da maneira ideal. E tudo isso é realmente a verdade. E a gente sabe que se todos não estiverem trabalhando como uma equipe, isso não vai funcionar. E agora então a gente vai entrar na parte de engajar a família dentro desse processo. Bateu o desespero? Pois bem, eu vou te dizer que na verdade essa é a melhor parte. Como numa empresa, as coisas vão funcionar muito bem se toda a equipe estiver bem treinada, se as pessoas conhecerem as regras e entenderem o porquê dessas regras existirem. Do mesmo jeito que você está aqui tentando se desenvolver, tentando criar consciência sobre tudo isso, as pessoas na sua casa também vão precisar criar essa consciência do porquê se liberar de coisas vai ajudar no desenvolvimento da casa, vai ajudar no relacionamento de vocês, como se liberar de coisas desnecessárias, vai ajudar a vocês terem uma melhor qualidade de vida, vai ajudar vocês a terem um melhor entrosamento, vai ajudar vocês a estarem juntos de uma maneira melhor. E é aí que você, dona de casa linda, vai se tornar uma verdadeira líder, como um empresário é líder dentro da sua empresa. É nesse momento que você vai se empoderar como a condutora do futuro da sua casa e da sua família. Nesse momento, você vai realmente perceber o poder que você tem de transformar não só a sua família, mas também transformar uma sociedade. Parece exagero, mas não é não. E sabe por quê? Porque a família percebe quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe aonde a gente quer chegar,
quando a gente demonstra a importância de tudo isso, quando a gente demonstra os benefícios que essa mudança vai trazer, e mais do que isso, as pessoas começam a se sentir parte dessa mudança, elas acabam entrando dentro desse processo, porque toda essa mudança é, na verdade, um grande processo. As pessoas entram, na verdade, nesse grande projeto de vida e tenho certeza que vão estar junto com você. Você precisa, então, para que elas realmente entrem nesse projeto, deixar claro para elas, deixar claro para as pessoas que estão à sua volta, deixar claro para a sua família, que elas fazem parte, né? Elas fazem parte dessa mudança. Você precisa da ajuda delas e todos vão ganhar. Todo mundo vai ganhar. Vai ser benefício para todo mundo. Nesse momento, quando você senta, quando você conversa e você deixa claro tudo isso, começa um processo de educação. Um processo de educação, um processo de conscientização, um processo de responsabilidade, um processo de firmeza, né? Um processo de autonomia dos filhos, principalmente, que vão carregar isso, na verdade, para o resto da vida. Esse processo de educação é um processo que vai ajudar eles na escola, é um processo que vai ajudar no trabalho, é um processo que começa dentro da nossa casa, mas que se estende para toda a sociedade. E é por isso que eu falo que o nosso papel, o papel da dona de casa, é um papel fundamental para a estruturação de toda a sociedade. Bom, então, como eu estava dizendo, nesse passo a passo, tudo pode e deve começar com uma reunião em família. E olha, não tenha vergonha de reunir a sua família e dizer que você tomou uma decisão, que é para uma mudança, é uma mudança que vai ser boa para todo mundo, que você precisa da ajuda das pessoas e que esse é um caminho que vai trazer benefícios para o próprio relacionamento de vocês como família. As pessoas, né, as pessoas da família, o marido, os filhos, enfim, quem morar na sua casa, precisa entender, né, seria bom que eles entendessem que, na verdade, você tomou uma decisão e que eles fazem parte dessa decisão, que eles precisam ajudar, que eles precisam contribuir, que isso vai facilitar a mudança para você, para sua firmeza, né, em relação a essa mudança, e que você vai precisar da participação de todos. E olha, você vai se surpreender, na verdade, com a receptividade da família. Principalmente quando as coisas começarem a acontecer e todo mundo perceber que essa mudança está acontecendo. E acredite, gente, é impressionante. De fato, quando a gente toma a decisão e começa a aplicar esse passo a passo, quando a gente começa a implantar as mudanças, todo mundo percebe, parece até que a energia da casa muda, sabe? É uma coisa assim incrível, como a gente consegue perceber no dia a dia, como as coisas estão melhorando. E ainda digo mais, as crianças, elas adoram participar, elas adoram sentir parte, né? Se sentir parte da família e se sentir responsável por atividades dentro da casa, né? As crianças gostam de imitar os adultos e gostam de fazer coisas que elas acham que são de adulto, que é de gente grande, né? Então eles gostam, mesmo desde pequenininho, de aprender. Então a gente tem que ter um pouco de paciência no começo, a gente tem que ter esse tempinho de parar, ensinar, de mostrar como é a maneira correta de fazer, e é uma coisa que vai aos poucos, como eu já falei aqui. A organização, né, essa mudança, ela é um processo de vida. E quanto mais cedo a gente começar a trazer as crianças, né, para dentro desse mundo, para dentro desse projeto de responsabilidade, quanto mais cedo isso começa, mais cedo as crianças aprendem autonomia, né? Como eu disse, é um processo de educação. Então você está trazendo os filhos para perto de si. No começo tem que ter um pouco de paciência, mas logo eles aprendem e têm autonomia sobre aquelas pequenas tarefas. Então começa pouquinho e aos poucos vai aumentando. Logo eles se tornam verdadeiros ajudantes, né? Verdadeiros estagiários, como se estivesse numa empresa, são verdadeiros estagiários dentro de casa.
Aqui em casa, por exemplo, aí eu posso falar da minha experiência, né? Aqui em casa, por exemplo, eu tenho 3 filhos, um de 12, uma de 10 e uma de 7, e eles são responsáveis por várias tarefas aqui dentro de casa. Então, como eu falei, né, eu moro dentro de uma fazenda, e as crianças são responsáveis, por exemplo, por regar as plantas, por cuidar da horta, eles cuidam de fato da horta, né? O pai está sempre junto, dando uma orientada, mas eles cuidam da horta, regam as plantas, cuidam do galinheiro, das galinhas. Eles têm uma atividade diária, né? Além de fazer a cama deles mesmo, eles fazem um rodízio entre eles. Um dia um coloca a mesa, o outro faz a salada para o almoço, o outro faz o suco, e eles vão se rodiziando. O meu filho mais velho, por exemplo, ele lava os banheiros, que aprendeu comigo, então ele é responsável por isso. E as meninas, além de cuidar dos potes das cachorras, né, a gente tem o cachorro, tem aquário, eles cuidam dos animais, todos. Também lavam as áreas externas. Então, a gente consegue fazer com que as crianças participem dessa atividade da casa de uma maneira muito simples, muito natural. Vocês vão aprender aqui comigo como implantar isso com as crianças, o passo a passo para você trazer as crianças para perto de você, e é uma grande oportunidade de tirar as crianças das telas, do celular, do computador, dos tablets, e puxar a criança para perto de você, puxar os seus filhos para atividades mais práticas, mais manuais, com habilidades, né? Então, fazer a salada, a menorzinha, no começo não consegue fazer nada, mas dá para cortar um pepino, dá para picar uma alface, e aos pouquinhos vão criando autonomia. E daqui a pouco vira natural isso, fica bem tranquilo de implantar essa dinâmica, digamos assim, na casa, onde as crianças são realmente parte da família, como responsáveis mesmo pelos trabalhos de casa, cada um com o seu papel, cada um com a sua tarefa, e eles adoram participar, eles de fato se sentem responsáveis pelas tarefas que lhes cabe, digamos assim. Não paro de falar, né, gente? Na prática, Pri, então agora vamos para a prática, né? Olha, existem muitas maneiras da gente fazer esse destralhar da casa, essa é a primeira etapa, né, que seria uma vasculhada geral. Eu particularmente gosto de fazer tudo de uma vez só, numa tacada só. A gente junta depois dessa reunião da família, decide um dia, junta a família, reúne, cada um com 2 sacolas ou caixas, enfim, na mão, e a gente vai fazer uma vasculhada geral. Essa vasculhada, ela tem que ser rápida, ela tem que ser algo como 10 a 20 minutos. Você pode até colocar um cronômetro, um alarme para tocar, né, para dali a, digamos, 15 minutos, encerrar a tarefa. Não deu para fazer um dia, continua no dia seguinte. E na verdade, essa é uma atividade que você vai fazer várias e várias vezes, não é um dia só e acabou, né? É uma atividade que ela é constante. Algumas mulheres preferem fazer sozinhas, todo dia, por exemplo, pela manhã. E eu acho que a gente vai criar esse hábito mesmo, que você e as crianças, depois de um certo tempo, acabam fazendo isso de uma maneira bem natural e todo dia, e rapidamente a gente resolve um problema assim mais grosseiro, uma bagunça mais visível. Mas eu gosto de ter um dia para a gente fazer essa vasculhada geral. Então a gente junta cada um com 2 sacolas ou 2 caixas, e você vai fazendo uma varreção pela casa inteira, pegando tudo que é lixo ou coisas que estão fora de lugar. Então, numa sacola a gente vai colocar o lixo, na outra sacola a gente vai colocar as coisas ou na caixa, né, as coisas que estão fora do lugar. E é uma coisa rápida. Outra maneira de fazer é você separar por setores e cada um fica responsável por um setor. Por exemplo, as crianças ficam responsáveis, por exemplo, pelo quarto delas e pela sala. O marido, por exemplo, fica responsável pelos banheiros e pela área de serviço. A mulher, por exemplo, fica responsável pela copa, cozinha, despensa, enfim, vocês fazem a divisão de tarefas, né, de setores, e cada um vai fazer essa vasculhada geral no seu setor.
Então, tanto faz, né? Ou todo mundo junto, ou separado por setor. Mas aí, rapidamente, você vai pegando lixo. Lixo que é lixo mesmo, a gente sabe, né? Aquela tampinha que ficou jogada no chão, um pedaço de papel, uma embalagem vazia, um brinquedo quebrado. Qualquer coisa que seja lixo, casca de fruta, vai colocando numa sacola. E na outra, um copo que estava na sala, um sapato que ficou no banheiro, uma toalha que ficou no quarto. Quer dizer, você vai pegando essas coisas que estão fora de lugar, um brinquedo jogado na cozinha, vai colocando tudo na outra caixa e depois, rapidamente, você faz essa vasculhada geral e já tira a maior parte dessa bagunça visível. E aí cada um vai colocar suas coisas nos seus lugares e rapidamente, em questão de 10, 20 minutos, a sua casa já tem outra cara. É muito rápido você consegue colocar as coisas no lugar. Enquanto a gente está fazendo essa vasculhada, às vezes tá ali mesmo, uma coisa que está fora do lugar, você já põe, mas tem que ser rápido. E algumas mulheres já costumam a fazer isso todo dia de manhã, por exemplo, elas passam uma vasculhada geral e já dão uma ajeitada, digamos assim, uma ajeitada no ambiente. E olha, no começo pode até parecer meio complicado, meio difícil, principalmente para as crianças. Mas depois fica tão no automático, inclusive para elas, que aqui em casa às vezes eu falo 5 minutos para arrumação e rapidinho as coisas estão no lugar. Até porque você vai se condicionando aonde guardar cada coisa. Então as crianças às vezes elas nem usam mais caixa, porque elas rapidamente já juntam as coisas que elas sabem aonde tem que ir guardando. Já está super prático assim. Então é isso, no começo é um pouco difícil para implantar, mas depois a gente com paciência e com perseverança, com persistência, a gente consegue colocar tudo nos eixos, gente. Lembrando, a nossa meta é ter tempo. Depois disso, a gente vai entrar num destralhar mais específico. Então esse foi um geralzão, e aí a gente vai entrar num destralhar mais específico por objetos mesmo, por setores, enfim. Mas isso vai ser um assunto para o próximo vídeo, porque são muitos detalhes, e aí eu vou ensinar realmente como fazer com cada objeto, com cada cantinho, como a gente vai fazer com os detalhes das coisas que a gente tem na nossa casa. Por enquanto, tente colocar em prática as coisas que a gente aprendeu nessa aula, né? A gente aprendeu sobre o senso de utilização, e aí a gente deve então começar a entender dentro da gente os motivos da gente guardar as coisas, não só dentro da gente, mas em cada um da família, e entender o porquê guardar as coisas em excesso, as coisas desnecessárias, e aqueles motivinhos que a gente falou, né? Os hábitos, né, teimosos, como a preguiça e a procrastinação, quando a gente vai deixando para depois o que a gente devia fazer agora. Também o medo ou a insegurança, quando a gente põe a cabeça lá no futuro e fica com medo de algum dia não ter alguma coisa. Ou quando a gente fica com a cabeça da gente lá no passado, apegado em coisas que já passaram pela nossa vida. E aí a gente deixa o passado ser mais importante do que o agora. E também a gente viu que engajar a família nesse processo é fundamental para que ele dê certo, E na verdade é uma grande oportunidade não só de melhorar a qualidade de vida dentro da nossa família, mas também da gente transformar essa educação em algo que vai ser positivo para eles, para o resto da vida e também para a sociedade. E olha, se você ficou com alguma dúvida desse conteúdo, se quiser fazer alguma pergunta, deixar alguma sugestão, escreve para mim aqui nos comentários. Me conta também como foi a sua experiência, escreve aqui para a gente saber como foi essa implantação dessas coisas. E às vezes uma coisa que a gente consegue fazer dentro da nossa casa pode estar ajudando outras pessoas, e às vezes pessoas que estão precisando justamente desse pontapé inicial para começar. Então te vejo no próximo vídeo, beijo para vocês e até lá!